A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para darmos início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje estou em minhas mãos a nova revista do quarto trimestre de 2025, que vamos estudar a partir do dia 5 de outubro, nesse próximo domingo, até o último domingo do ano, em dezembro de 2025. Esta lição, ela traz o título Corpo, Alma e Espírito, e o subtítulo está escrito assim: A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esta lição, ela é comentada pelo pastor Silas Queiroz, que é do estado de Roraima, na cidade de Ji-Paraná. Nós temos aqui o currículo do pastor que diz: ele é jornalista, bacharel em teologia e direito, especialista em direito público e processual, e é procurador-geral do município de Ji-Paraná. É uma lição muito importante, queridos, porque fala do ser humano, aquele que Cristo, ou seja, Deus, formou do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito de vida. E nós temos aqui lições muito importantes e interessantes para todos que amam a palavra de Deus e querem conhecer um pouco mais da tricotomia, que a tricotomia corresponde ao corpo, alma e espírito. Só vou citar aqui algumas lições que me chamaram a atenção. Por exemplo, o espírito humano e as disciplinas cristãs, o espírito humano e o espírito de Deus, o que move o ser humano, a arena de batalha na vida cristã e muitas outras que nós vamos entender e aprender como nós nos portar como homem, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aproveito para, antes de entrar na lição propriamente dita, pedir a você que compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe o seu curtir, porque apesar de eu não estar aqui atrás de likes, fique bem claro, mais pessoas podem ser alcançadas pelo algoritmo do YouTube se você deixar o teu like aí. Eu sei que muitos poucos estão deixando seu like, mas se você nos auxiliar, a palavra de Deus chegará a mais pessoas. Amém? Então vamos para a lição de número 1, que será estudada no dia 5 de outubro. Aqui em Uruguaiana será o nosso culto de Santa Ceia, por isso a escola dominical passa para terça-feira, dia 7. Esta lição vai ser comentada pelo presbítero Diego. O texto áureo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela frase, e é uma falácia que às vezes ouvimos, de que Deus só quer o coração do homem, cai por terra com esse texto aqui. Porque é para nós, Paulo está aqui orientando e aconselhando a igreja de Tessalônica, que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E esse texto cabe a nós, logicamente. E o que é para manter irrepreensível? O corpo, a alma e o espírito. É o completo. Deus não fez uma parte do nosso corpo para servir a Deus, outra parte para servir o homem, outra parte para servir o mundo ou os infernos. Nós temos uma integridade, e essa integridade é para Deus. Deus não aceita menos do que 100% da nossa vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, é uma transformação. Tudo que era do passado fica para trás e começa-se vida nova. A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Todo, não é em partes. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Gênesis capítulo 1, 26 ao 28, depois capítulo 2, dos versículos 7, 18, 21 e até o 23. E fala aqui
da formação do homem do pó da terra, quando Deus fez o boneco de barro, juntamente com Cristo e o Espírito Santo, por façamos o homem, a Trindade estava lá, e depois Deus soprou em suas narinas o sopro de vida. E ali, então, o homem passa a ter vida, e todos nós que nascemos após Adão, nascemos com vida, que é esse sopro que Deus deu em Adão para toda a humanidade. Quero ler apenas um texto aqui para trazer um panorama geral da lição por completo, das 13 lições que teremos nesse trimestre. Estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana e sua relação com Deus na vida prática. Para introduzir o tema, iniciaremos com a lição que abordará o ser humano criado por Deus de forma tricotômica, corpo, alma e espírito. Aqui estudaremos a distinção e a interação entre essas três dimensões, destacando que fomos formados para glorificar a Deus integralmente. Apesar destas dimensões do corpo humano serem separadas, existirem três, elas interagem umas com as outras. São distintas, mas interativas. Amém? A introdução da nossa lição diz que Deus criou o homem para um propósito especial. E este propósito, como nós vimos aqui, é para a glorificação de Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos cumprindo com esse propósito de Deus. Por isso Deus criou o homem com corpo, com alma e com espírito, para que nessa integridade nós venhamos glorificar a Deus com tudo que somos. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então, a sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural. Do pó da terra surgiu o homem. Ela é pessoal porque Deus, na sua onisciência, traçou esse plano de criar o homem para a sua glória. E é plural porque estava ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também é plural porque criou três dimensões no ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Estudaremos esta solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Para nós entendermos, a saúde física, ela é visível. A saúde emocional, espiritual, no coração, muitas vezes não é visível, mas é fácil de detecção. Mas a saúde espiritual que nós precisamos ter, Deus, o Espírito Santo e os auxílios que temos de outras pessoas também nos ajudam a sermos saudáveis espiritualmente. Por isso, nós não podemos deixar que o nosso corpo físico, a nossa natureza, tenha uma vida enferma, doente. Nós precisamos ter saúde para poder glorificar a Deus em todas estas dimensões. Tópico 1, a tricotomia humana. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6, você poderá ler, ela traz um pouco isto sobre o campo da teologia sistemática, que esse assunto está dentro da antropologia bíblica. Antropologia é estudo do homem, e este homem analisado à luz da Bíblia. A tricotomia humana está para aqueles que aceitam que Deus fez o homem com corpo, alma e espírito. Vale a pena lembrar que existem igrejas, existem estudiosos, pessoas que não aceitam que o homem é feito de três partes. Eles entendem que há um
uma parte física e uma parte espiritual. E eles misturam a alma e o espírito. Mas nós, cristãos assembleianos, nós cremos que Deus fez o homem tricotômico, corpo, alma e espírito. A antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, a sua constituição e existência, considerando o período anterior à queda. Então, nós estamos falando de Adão. O pecado original e as suas consequências. Estamos falando pós-Adão, pós a queda. O plano redentor e a eternidade. A salvação do homem que nós vivemos hoje, na dispensação da graça, e a eternidade, após a igreja subir com Jesus Cristo. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde a intrigantes e milenares perguntas. Muito se perguntou, filósofos se perguntaram, quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Nesses 3 meses nós estudaremos isso. E não perca nenhuma lição para que você saiba quem você é e o que Deus preparou para cada um de nós. Tricotomia, corpo, alma e espírito, são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos ver vários textos aqui que o comentarista listou para que possamos abrir a Bíblia, ler os textos e ali vai estar as referências da tricotomia. Deus sempre fala do corpo, da alma e do espírito, e vemos que são distintas. Quando Deus fala sobre alma, quando Deus fala sobre espírito, há também, sim, uma distinção entre ambas as dimensões. As partes material e imaterial são aquilo que o homem possui. A parte material é o corpo físico, logicamente. A parte imaterial é a alma e o espírito. A teologia que aceita a dicotomia aceita essas duas partes, material e imaterial, porém unindo a parte imaterial, alma e espírito. O físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito. João foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais animais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo físico, sem a parte material. Os animais não possuem a parte imaterial, porque eles não têm alma e não têm espírito. A alma do animal, que é a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele, que é o sangue, né? Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim no plural, permitindo a expressão literal, fôlego de vida. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. É bom lembrar que nós cremos na tricotomia. Não esqueça isso. Vamos aqui para o auxílio biológico, que diz assim, foi criada a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que Adão e Eva não eram e não são produtos da evolução. Nem nós somos. Então, eu não creio na existência do homem pré-histórico, antes de Adão. A Bíblia é muito clara nisso. O homem pré-histórico exposto não corresponde a um corpo humano que nós temos. Os ossos do corpo desse homem pré-histórico que está exposto na Europa, ele corresponde mais a um primata
do que a um corpo de ser humano. Por isso, nós não devemos aceitar que a Bíblia, o seu fundamento, capítulos 1 a capítulos 11 de Gênesis, onde Deus trata da criação, seja deturpado por uma imagem de um ser que nós não sabemos a sua origem. E sabemos que vivemos em um mundo onde as falácias estão em alta. E para destruir a fé, a família e a palavra de Deus, homens usam de todas as ferramentas para que a Bíblia seja desacreditada. Mas nós temos uma palavra de Deus, que veio de Deus, e eu creio nesta palavra. Então, se for abordado o assunto de um homem pré-histórico, a minha posição pessoal é que eu não acredito em um homem antes de Adão. O homem é um ser tríplice. Deus, que é trino, criou um homem como um ser tríplice. Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo, uma alma e um espírito. Isso está registrado em Hebreus capítulo 10, o verso 5, sobre o corpo. Está registrado em Mateus 26, 38, sobre a alma. E em Lucas 23, 46, sobre o espírito que Jesus recebeu quando veio ao mundo. O tópico 2 tem o título A Distinção entre Alma e Espírito. Aqui é onde a tricotomia e o espírito, eles é a razão de muitos creem na dicotomia, mas vamos ver que há uma distinção entre estas duas dimensões. A alma do hebraico é nefesh e do grego é psique, alma. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Ela aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então, a alma é a razão, é o sentimento, é a vontade. Ela é o centro do homem. Sendo o centro, nós temos o espírito que se comunica com Deus e temos o corpo físico que se comunica com o mundo ao nosso redor. Então, a alma, ela é o centro do nosso ser. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, porque esta alma, ela segue para a eternidade. É dotada de razão, sentimento e vontade. Agora vamos para o espírito. No hebraico, espírito é ruá, e no grego, pneuma. Provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Junto com a alma, e inseparável, compõe a parte imaterial do ser humano. Devido à alma ser inseparável do espírito e o espírito da alma, muitos não aceitam a tricotomia, mas nós vemos que há distinção na sua atuação dentro do homem. O espírito se comunica com Deus. A alma é o centro do ser humano. Pois bem, a alma e o espírito, aqui o auxílio biológico diz basicamente que a alma é o centro. O corpo se relaciona com as coisas físicas e o espírito se relaciona com Deus. E isso é o que nós precisamos aceitar antes de entrarmos nas demais lições para que possamos entender quando se falar só do espírito, quando se falar só da alma. A interação das três dimensões, corpo, alma e espírito. O corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Se eu estou com o espírito saudável, tendo uma boa relação com Deus, isso expressa no meu rosto.
Se a minha alma estiver triste por alguma situação que eu passei, também eu vou expressar este sentimento através do rosto. Se eu estiver irado, eu posso até usar o corpo para atacar alguém. Então, o corpo a situação acontece no interior e o corpo externa, se manifesta aquilo que está dentro de nós. Muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. O corpo, ele externa, ele manifesta o que está dentro. E muitas vezes, os sentimentos que carregamos, a falta do perdão, o ódio, a raiva, elas trazem malefícios para o corpo, trazendo enfermidades para o corpo físico. Assim também como se o espírito não estiver bem. Se o homem, por exemplo, como diz a lição, inclusive pecados, se o homem peca e não reconhece o seu erro, não se arrepende, ele pode também começar a desenvolver no seu corpo físico doenças, enfermidades, que não terão sucesso em um tratamento físico, mas espiritual. E nós sabemos que o inimigo também tem poder para atacar o nosso corpo físico. E quando acontece isso, nós devemos expulsá-los da nossa vida, nos firmarmos em Deus para que o nosso espírito esteja em paz com Ele. A nossa conclusão diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus e seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para concluir, não adianta nós nos esforçarmos para manter em dia, com saúde, somente a parte material, o nosso corpo físico. Precisa de equilíbrio. A nossa parte física e a nossa parte imaterial devem estar em paz, equilibradas, com saúde, para que tenhamos um relacionamento feliz, não só com Deus, mas também com aqueles que nos rodeiam. Amém? Até o próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos falando da lição de número 2. Que esta lição seja uma bênção para você, para a tua vida, e reforço, compartilhe com alguém, deixe o teu like, se você puder, deixe um comentário, eu terei o prazer de estar respondendo para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.